Olá, ouvintes! Eu sou Patrícia Capo, editora de publicações da BTCP, e é uma grande satisfação estar aqui com vocês para apresentar o podcast A BTCP Revista Papel em Minutos, edição de outubro de 2023. E quem me acompanha nesta apresentação é a minha editora assistente, Thaís Santi, que vocês já conhecem por aqui. Olá, Patrícia. Olá, ouvintes. E neste programa vamos trazer os principais conteúdos da edição impressa da Revista Papel de outubro, com dicas de leituras de matérias e notícias, com destaques de colunas, colunistas e convidados especiais. A nossa reportagem de capa deste mês é sobre os 50 anos da Cenibra, completados em setembro. A empresa comemora esta data emblemática investindo continuamente na competitividade da fábrica instalada em Belo Oriente, Minas Gerais. A unidade Fabril contempla 2 linhas de produção de celulose branqueada de fibra curta de eucalipto e apresenta capacidade instalada de 1,2 milhão de toneladas por ano. Controlada pela Japan Brazil Paper and Pulp Resources Development, cujo acionista principal é a Ode Holdings Corporation, a empresa ainda possui 3 regionais de manejo florestal em Minas Gerais, que totalizam 254 mil hectares, um terminal portuário especializado, Porto Céu, em Barra do Riacho, no Espírito Santo, com participação acionária de 49%, e um escritório corporativo e comercial em Belo Horizonte, Minas Gerais. Dando enfoque ao dia a dia operacional da Cenibra, o nosso convidado para este programa é o executivo Júlio César Torres Ribeiro, que é diretor técnico industrial e florestal da empresa. Ele destaca aos ouvintes a estabilidade operacional como um dos diferenciais competitivos do Parque Fabril. Nos últimos 5 anos, a Cenibra direcionou mais de 800 milhões a projetos voltados à atualização da fábrica. A parada geral mais recente, ocorrida em setembro último, representa um investimento superior a 90 milhões e está entre as iniciativas com o propósito de manter a estabilidade de produção e a qualidade nos mais elevados padrões. Como atividades relevantes realizadas na última parada, pode citar a revisão geral do turbogerador 1, incluindo o reenrolamento do gerador, a substituição das placas dos evaporadores do primeiro efeito das plantas de evaporação e a partida da nova planta de lavagem marrom da linha 1. A nossa expectativa é que as intervenções contribuam para uma retomada de produção suave, aumentando ainda mais a estabilidade e confiabilidade da planta. Agradecemos ao executivo Júlio Ribeiro pela participação em nosso programa e ressaltamos que a Cenibra desempenha um papel relevante para o futuro almejado pela sociedade, por meio de seus recursos florestais e de todas as frentes de trabalho direcionadas aos pilares ESG. Além de mais detalhes técnicos e históricos sobre a Cenibra, trazidos pelo nosso convidado Júlio Ribeiro também na reportagem de capa da edição de outubro da revista O Papel Impressa, os ouvintes poderão conhecer os pontos de vista de outros porta-vozes à frente da companhia, que adiantam também o planejamento estratégico que pautará os novos capítulos dessa história de sucesso da empresa. Vale destacar, Patrícia, que quem participou do 55º Congresso Internacional de Celulose e Papel da BTCP, este mês já recebeu a edição impressa de outubro da Papel, mas quem não esteve presente e ainda não viu a revista, poderá acessar a reportagem de capa completa em opapeldigital.org.br. E falando em Congresso ABTCP 2023, Thaís, o evento deste ano foi um grande sucesso, diga-se de passagem. E além de oferecer em primeira mão a nossa revista Papel Impressa de forma antecipada aos congressistas, contou com o pré-lançamento de 2 projetos fundamentais da associação, em atendimento ao planejamento estratégico. O primeiro deles foi o nosso novo portal de publicações, o newspoolpaper.com, que os ouvintes também poderão encontrar lá os conteúdos da O Papel a partir de agora, bem como do Guia BTCP de Fornecedores e Fabricantes, e também podem baixar lá, bem lembrado, o mapa de fábricas da indústria de celulose e papel na América Latina. Então, acessem lá, conheçam o newspoolpaper.com e já baixem o seu PDF do mapa de fábricas. E mais ainda, no newspoolpaper.com, os ouvintes poderão ficar por dentro dos principais destaques da programação do evento, lendo as matérias sobre os resumos diários publicados pela Thaís Santos sobre o ABTCP 2023. Isso mesmo, Patrícia. E voltando aos lançamentos anunciados na abertura do Congresso ABTCP deste ano, o segundo projeto é a Universidade Setorial, que, aliás, é tema da nossa entrevista principal da revista O Papel de outubro, com direito a convidado especial e gestora do projeto,
Viviane Nunes, que está aqui conosco em nosso programa para contar um pouco mais sobre a continuidade da primeira fase do projeto. A universidade ela foi construída por fases. E dentro dessa primeira fase, em janeiro, nós vamos lançar, além do que a BTCP já tem, né, pronto, os cursos, eventos, congressos, de uma forma mais organizada dentro de uma plataforma, será lançada em janeiro. Nós vamos ter também como novidade o ABTCP Flix. O que é o ABTCP Flix? O Netflix do setor de celulose e papel. Aqui você vai poder encontrar palestras, mini cursos, pílulas de conhecimento e até mesmo trilhas de temas como celulose, papel, meio ambiente, segurança do trabalho, entre outros que são importantes aí para o desenvolvimento técnico dos profissionais de celulose e papel. Agradecemos a presença da Viviane em nosso programa, né, a famosa Vivi, e destacamos o trabalho que a BTCP exerce há mais de 5 décadas, atuando como principal elo de disseminação de conhecimento técnico e inovações tecnológicas referentes ao processo produtivo do setor de base florestal, aprimorando-se continuamente para atender às demandas do contexto no qual a entidade está inserida. O lançamento da Universidade Setorial, a BTCP, destaca-se entre as iniciativas atuais desta vanguarda de capacitação técnica oferecida pela associação e promete contribuir de forma expressiva com a qualificação profissional do setor. Portanto, quem ainda não leu a edição impressa ou digital de outubro da revista O Papel, vale conferir a nossa entrevista principal do mês com a Viviane Nunes, que é Head of Education da associação, e vocês poderão conhecer mais sobre esta plataforma inovadora representada pela Universidade Setorial, que contempla uma ampla gama de formatos de aprendizagem e representa um novo conceito de educação para o setor, tendo como missão levar conteúdos práticos e inovadores, traduzindo a realidade do dia a dia do setor. Ouvintes, ficam então as nossas dicas de leitura das matérias principais da edição de outubro de 2023 da revista O Papel, neste primeiro bloco do nosso podcast. E vamos então passar a seguir para o próximo bloco com destaques de colunas e colunistas. Esta segunda parte do nosso O Papel em Minutos, edição de outubro da revista O Papel, traz como convidados, dentre os destaques de colunas e colunistas, Mauro Berni, falando sobre descarbonização na coluna Biomassa e Energia Renovável. Temos também aqui conosco o nosso tão esperado, mensalmente aguardado pelos ouvintes e leitores da O Papel, o professor Carlos Baixa, que traz o comportamento de preços de celulose e papel, e fecha com a participação do nosso novo colunista, o administrador de empresas Rogério Parente, que assume como colunista da Competitividade em Foco este mês, coluna retomada na edição de outubro, a partir da nossa parceria com o Grupo de Excelência em Administração Estratégica de Pessoas e Tecnologias do Conselho Regional de Administração de São Paulo e com o Instituto Paulista de Excelência da Gestão, IPEG. Vamos começar chamando aqui então o nosso primeiro convidado, o nosso querido Mauro Berni, pesquisador das áreas de Meio Ambiente e Energia do Núcleo Interdisciplinar de Planejamento Energético, NIP, da Universidade de Campinas, Unicamp, para dar seu recado aos ouvintes. Caros leitores e leitoras da revista O Papel, neste mês de outubro, temos a coluna que trata da descarbonização e o setor de papel e celulose. O setor de papel e celulose possui elevado potencial para amenizar, mitigar a questão das mudanças climáticas. Além do que já faz hoje um grande produtor de energia a partir de resíduos do licor negro, mas também pode ampliar a produção de produtos de base biológica através dos próprios resíduos de processo. O setor de papel e celulose é uma biorefinaria, está no seu DNA isso. Então, eu convido a todos, leiam a nossa coluna, que lá foram colocadas algumas ideias para reflexão, para esse novo tempo que vai ajudar o Brasil, o setor poderá ajudar o Brasil nessa empreitada. Um grande abraço a todos e boa leitura. Meu forte abraço ao professor Mauro Berni e agradecimento especial a ele pela participação. E vale acessar o papeldigital.org.br para ler mais detalhes sobre o tema descarbonização, que é tão importante ao setor. Então, quem ainda não conferiu a coluna Biomassa e Energia Renovável de outubro,
Fica a dica aqui para acessar e ler tudo que está na coluna do professor Mauro. E além das colunas destacadas neste programa, caras, caros e cares ouvintes, tem muito mais conteúdo lá na Revista Papel completa para vocês. Mas vamos seguindo aqui e convidando neste instante o nosso próximo colunista, que é o professor Carlos Baixa, para fazer um apanhado geral aos ouvintes sobre o conteúdo da coluna Indicadores de Preços deste mês. Nesta edição de outubro, temos 4 comportamentos distintos para os mercados de celulose, papéis, aparas no Brasil e madeiras mecanicamente processadas no Canadá. Nos mercados de celulose, tudo indica que estamos chegando ao fim do ciclo de baixa de preços que ocorreu no quarto trimestre de 2022 até julho do corrente ano. Na China, em particular, já ocorre aumento de preços de celulose, tanto de fibra curta como de fibra longa, em outubro, bem como na Europa. Até mesmo no Brasil, o preço da celulose de fibra curta para outubro é maior do que o que vigorou em setembro. Nos mercados de papéis, temos comportamentos distintos dos preços segundo o tipo de papel considerado e a cotação do mesmo. Por exemplo, o preço do papel imprensa em dólar nos Estados Unidos caiu em setembro, frente à sua cotação de agosto. Já o preço do papelão em dólar cresceu na China em outubro, frente à sua cotação de setembro. E no Brasil, a expressiva queda dos preços em reais do papel cartão da linha branca em outubro, ainda que haja pequenos aumentos em reais dos papéis miolo e capa ressecada, que são 2 tipos de papéis de embalagem da linha marrom. No mercado de aparas de São Paulo, houve em outubro expressivos aumentos dos preços de aparas brancas e marrons em relação ao que se teve em setembro. No entanto, temos que lembrar que em setembro houve queda desses preços, tal que ainda alguns tipos de aparas têm em outubro preços menores do que tinham em agosto, isso se referindo ao mercado de aparas de São Paulo e cotações em reais. Já no mercado de madeiras mecanicamente processadas e tábuas no Canadá, houve em setembro, frente a agosto, expressivas quedas de seus preços em dólar norte-americano. Isso não é comum para esse momento do ano, porque já estamos caminhando para o final do ano, onde no hemisfério norte há temperaturas muito frias, o que dificulta a extração de toras e seu processamento. Essas quedas que ocorreram em setembro não são tradicionais nos mercados de madeiras mecanicamente processadas no hemisfério norte. Tenham todos e todas uma boa leitura de nossa coluna. Agradecemos o professor Baixa pela sua presença neste programa e avisamos que, em virtude do nosso fechamento do papel de outubro ter sido antecipado pela necessidade da circulação no Congresso ABTCP 2023, a coluna do professor Baixa está disponível apenas na aba Publicações da homepage do papeldigital.org.br e não se encontra dentro da edição impressa que é o boneco digital que fica nesta plataforma. Bem pontuado, Patrícia. E vale avisar também que nesta aba Publicações temos as colunas Estatísticas e a Indicadores em Papel. Estes conteúdos passaram também a ficar disponíveis a partir deste mês no nosso novo portal de publicações, o newspoolpaper.com, que vale conhecer e ler ainda conteúdos extra revista Papel e guia BTCP de fornecedores e fabricantes. Isso mesmo, Thaís, fica a dica para os ouvintes conhecerem o nosso newspoolpaper.com, o mais novo portal de publicações da BTCP. Mas voltando aqui aos nossos destaques de colunas e colunistas, quero convidar agora o nosso mais recém-chegado executivo ao time da Revista Papel, Rogério Parente, que vai assumir a coluna Competitividade em Foco e ele mesmo vai se apresentar a vocês, ouvintes. Olá, Patrícia e queridos ouvintes. Gostaria de comentar primeiramente que eu estou muito feliz em poder assumir a coluna Competitividade em Foco.
e poder compartilhar com todos vocês os conhecimentos e informações sobre produtividade e administração. Vou compartilhar um pouco sobre a minha trajetória profissional. Ela iniciou-se em 1982, no Rio de Janeiro, na HP, onde atuei como engenheiro eletrônico na área de serviços de TI, fazendo manutenção em hardware. Em 87, fui transferido para Recife para implementar as estruturas de serviços da HP na região norte e nordeste do país. Em 93, voltei para São Paulo, onde assumi a gestão do negócio de serviços em hardware nível Brasil. Nesse período, implementei a primeira rede de serviços credenciadas no país para HP. Em 2002 a 2009, gerenciei a área de negócio de serviços e tecnologias para a área educacional, acumulando 26 anos de experiência na HP. Em 2010, fundei a minha própria empresa de consultoria. Desde então, tenho aplicado meu conhecimento e experiência em gestão, não só no mundo corporativo, mas também na academia, onde tenho contribuído com programas de MBA em gestão empresarial. Além disso, estou bem envolvido em iniciativas importantes na área de gestão. Hoje faço parte da diretoria do Instituto Paulista de Excelência em Gestão, o que me dá a oportunidade de contribuir positivamente para a evolução da gestão empresarial nas organizações públicas e privadas do Estado de São Paulo. No Conselho Regional de Administração de São Paulo, coordeno o grupo de estudos em excelência de gestão de pessoas, um tema que considero fundamental para o sucesso de qualquer organização, além de ser representante institucional do próprio Conselho. Ou seja, não posso reclamar de falta de agitação em minha vida. Agradecemos o colunista Rogério Parente por estar conosco aqui neste programa e seja muito bem-vindo ao nosso time de colunistas. Temos certeza de que com esta ampla experiência e vivência no ambiente de negócios, o Rogério terá muito a contribuir com nossos ouvintes e leitores da Revista Papel, compartilhando seus conhecimentos a partir desta edição. Sim, Thaís, isso mesmo. E vale lembrar que a coluna do Rogério Parente também está na aba Publicações da opapeldigital.org.br, pois também, em virtude do fechamento, tivemos de direcionar a coluna dele para esta posição. Mas vamos lá, então, trazer agora para vocês o tema deste primeiro artigo do Rogério Parente, que é ESG, oportunidades, desafios, investimentos, mudanças e paciência. Rogério, você poderia falar um pouco aos nossos ouvintes sobre a sua visão deste assunto, a partir dos seus mais de 30 anos de experiência em gestão empresarial? Claro, Patrícia, pois o tema de ESG ganhou graus de importância no mundo dos negócios e investimento nas últimas décadas. Porém, não gostaria de dar spoiler do que foi abordado na minha coluna. A proposta do ESG é uma abordagem holística, avaliando e integrando fatores ambientais, sociais e de governança nas operações e estratégias de uma organização, ligada a um modelo de negócios que seja sustentável, que não só promova o crescimento econômico e social, mas também considere o impacto no meio ambiente para gerações futuras. No entanto, implementar as práticas do ESG não é uma tarefa simples. Há desafios consideráveis como integrar a cadeia produtiva às práticas do ESG, o que requer adaptação, mudança de mentalidade dentro das organizações, mitigar os riscos, dar limites a essas mudanças, atender às novas regulamentações, além de medir os resultados e impacto diante dos investimentos feitos em ESG. O restante só lendo a minha coluna lá. Agradecemos novamente ao Rogério Parente pela presença neste O Papel em Minutos e por se juntar ao nosso time de colunistas. E também agradecemos ao Mauro Berni e Carlos Baixa pelas participações. Fechando aqui este segundo bloco do podcast O Papel em Minutos, o programa que traz o resumo das principais matérias das edições da revista Papel mensal e impressa, que tem também sua versão disponível em formato digital. E nosso terceiro bloco abre com destaques de notícias da coluna Radar e de reportagens especiais.
passando ainda pelos agradecimentos aos anunciantes da revista O Papel impressa de outubro e trazendo a chamada de capa da nossa próxima edição, que será novembro de 2023 e que será especial de cobertura do nosso congresso. Começando pelas nossas reportagens especiais, temos nesta O Papel de outubro matérias sobre a inauguração oficial do projeto Puma 2 da Klabin, que aliás foi noticiado pelas redes sociais da revista O Papel no dia 21 de setembro, quando tive a honra de estar lá na Klabin para fazer a cobertura. E também temos uma reportagem especial sobre a conferência Fast Markets 2023, matéria também produzida pela Thaís Santi, com ampla abordagem sobre o mercado de produtos florestais, que vale a leitura para quem ainda não conferiu o Papel de outubro completa ou não participou da 18ª Conferência Latino-Americana organizada pela Fast Markets. E passando para alguns destaques do nosso radar de notícias, o Brasil pode liderar a transição energética global, segundo a Confederação Nacional da Indústria, a CNI. E além desta notícia relevante, o nosso radar destaca premiações de embalagens da Irani Papyrus e, em especial, da embalagem ecológica do grupo Paper Excellence. Noticiamos ainda a nova presidência executiva da Empapel, assumida pelo embaixador José Carlos da Fonseca Júnior, e a união de forças do BNDES e IBA em prol da descarbonização, entre outras notícias que vou deixar para os ouvintes acessarem opapeldigital.org.br, sem dar mais spoiler aqui. Isso mesmo, minha cara Thaís. E chegou a hora agora dos agradecimentos aos anunciantes da revista O Papel impressa de outubro, que são muitos nesta edição especial que circulou no Congresso ABTCP 2023. São eles, Patrícia, a BO Paper Brasil, a nossa grande patrocinadora do papel miolo das edições deste e dos últimos anos. A Cenibra, que é destaque em reportagem de capa de outubro com seus 50 anos. A CMPC, A Contec, a Ecolab, a General Tech, a Ergen, a MWN, a Núcleo Engenharia, a PCF Maintenance, a Peróxidos do Brasil, a Rude Correntes Industriais, a CIO Eurodrive Brasil, a Cider Química, a Valmet Celulose, Papel e Energia, e a Voit Paper Máquinas e Equipamentos. Nosso muito obrigada a cada uma das empresas que renovaram seus apoios à nossa circulação impressa. E vamos agora à chamada da nossa reportagem de capa da edição de novembro da revista O Papel. A nossa próxima edição vai trazer em destaque principal a cobertura do ABTCP 2023, 55º Congresso Internacional de Celulose e Papel, com o tema Inovação como pilar da circularidade. O principal encontro técnico da cadeia produtiva da indústria de base florestal apresentou tendências e conceitos que deverão fortalecer o setor como um importante contribuinte da economia circular. Portanto, não percam a nossa próxima edição da Papel e também reservem seus anúncios para ressaltar ainda mais a marca da sua empresa no contexto da economia circular. Mais informações sobre como anunciar? Envie um e-mail para relacionamento@abtcp.org.br. E para não perder o nosso costume, né, Thaís? Fica aqui o nosso contato do programa, o e-mail podcast@abtcp.org.br, para que nos escrevam com suas sugestões, críticas e elogios, pois estamos aguardando ansiosamente suas mensagens, que nunca chegaram. Eita, Patrícia, se não tivesse e-mail, tenho certeza que iriam pedir o contato. Mas deixa pra lá, vamos com este nosso bom humor de sempre, agradecendo a todas, todes e todos que participaram conosco desta edição do programa e encerrar mais um O Papel em Minutos. O programa que resume os principais fatos e reportagens do nosso conteúdo editorial das edições mensais impressas da publicação que acompanha o desenvolvimento do setor de celulose e papel há 84 anos. Nosso grande abraço e até a próxima edição.